O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando nessa quaresma, pedindo a Deus a graça da conversão. As cinzas que foram colocadas na nossa cabeça, ela é um sinal. Ela continua sobre nós. E o sinal é este: Senhor, tem piedade de nós. Nós queremos mudar. Nós queremos em tudo fazer a tua vontade, nós queremos te servir como o único Deus e Senhor. Como diz Daniel, o nosso rosto se cora de vergonha diante de tantas ofensas que nós cometemos. E aí, nesta reflexão, nós estamos vendo como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus, como é que nós estamos no nosso relacionamento conosco mesmo e com as pessoas do nosso lado, as que convivem conosco. Como ontem mesmo no Evangelho falou que, assim como nós temos uma dívida com Deus, muitas vezes as pessoas têm dívida conosco e nós devemos sanar essa dívida. E ali estava relacionada aquela pergunta que Pedro havia feito a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E na parábola Jesus falou que aquele rei perdoou aquele homem de uma dívida que ele nunca iria pagar. E de repente, quando uma outra pessoa que estava com a dívida para com este homem, ele não quis dar o perdão. E Jesus falou que aquele rei foi muito firme, colocou ele preso para que ele pagasse a dívida, já que na hora que o outro quis pedir perdão, ele não quis perdoar, ele não quis sanar a dívida dele. E aí Jesus falou sobre a questão do perdão. Hoje, um doutor da lei se aproxima de Jesus para perguntar qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus fala que o maior de todos os mandamentos, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E é nessa primeira parte do mandamento que eu queria hoje meditar um pouco com você. Jesus fala que o primeiro mandamento
é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus diz como nós devemos amar, pegando uma citação lá do Antigo Testamento que está no livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel. E aí eu pediria que você colocasse o seu nome. Ouve, ó Israel, ouve, ó Padre José Augusto. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Mas a pergunta que eu faço para você no dia de hoje é: que Deus? Que Deus é esse que nós devemos amá-lo de todo o coração, com todo o entendimento, com todo o nosso ser? Porque cada povo tem o seu Deus. Os incas tinham os seus deuses, os maias tinham os seus deuses, os indianos, os seus deuses, os africanos, os seus deuses, os egípcios, o seu Deus. Mas esse Deus que esses povos que eu acabei de citar e muitos outros, eles apresentavam, é o Deus verdadeiro? Ou é aqueles deuses que Deus recomendava que nós não o adorássemos porque eram deuses de criação humana? Mas como saber quem é o Deus verdadeiro? O ponto fundamental, meus irmãos, é as Sagradas Escrituras. O ponto está aqui. O Deus que se revelou ao povo judeu, dizendo para Abraão que viria uma descendência que Abraão não compreendeu ali ainda, e essa descendência seria o próprio Jesus Cristo. E depois Jesus, revelando-se ali aos apóstolos, lá no Monte Tabor, aonde ele foi transfigurado, tanto que Pedro ficou abismado e não sabia o que fazer. Esse mesmo Deus, ele fez milagres, jamais feito por qualquer ser humano, transformou a água em vinho. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. Ele andou sobre as águas, ele curou pessoas que eram cegos de nascença. Ele foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Por que ele subiu aos céus? Porque ele desceu do céu. Se Deus ele se encarnou no meio de nós, por meio de uma mulher que se chama Maria, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse Deus ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina, e a primeira natureza dele é divina, depois ele obteve a natureza humana. Ele nos revelou que é um Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho, que é Ele, e o Espírito Santo. É esse Deus que nós servimos. Senão, meus irmãos, nós vamos entrar numa questão de servirmos a deuses que é pura criação do ser humano. E precisamos tomar muito cuidado, porque há uma
É um trabalho feito por muitos de negação ao Deus único e verdadeiro. Como diz São Paulo lá no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, vocês se lembram? Quando Paulo chega lá em Atenas e ele começa a observar que ali em Atenas eles cultuavam vários deuses, os gregos, com os seus vários deuses. E ali diz que Paulo, ele ficou numa tristeza muito grande. Ele estava ali no Areópago, em Atenas. Depois vocês podem pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ali a partir do versículo 22. E Paulo, falando para aqueles filósofos, ele diz assim, que ele crê e nós precisamos acreditar no Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra. É esse Deus que nós cremos. Que lá no livro do Gênesis, que é o livro da Sagrada Escritura, o primeiro livro, é revelado, é mostrado. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou os animais, ele criou todas as coisas. É esse Deus que nós devemos amar e adorar. Ele que fez nascer de um só homem todo o gênero humano. Nós vemos lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, quando ali se refere à criação. E diz que depois de ele ter criado o homem, ele leva o homem a um sono profundo e da costela ele cria a mulher e a partir desses dois, de Adão e Eva, todos os outros vieram. Então é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra. É esse Deus que nós criamos. Ele que fez nascer de um só homem todo o gênero humano. Ele criou todas as coisas e a partir de um ser humano, ele criou todos os outros. É esse Deus que nós adoramos e amamos. Porque é nele que temos a vida. Veja o discurso de Paulo. É nele que temos a vida. O movimento e o ser. É ele que move, que nos faz mover. É ele que faz com que nós falemos. É ele que sustenta toda a humanidade com o poder da sua palavra. Nós vivemos porque nós estamos ele, como Criador de todas as coisas, ele pensa em nós, minuto por minuto, segundo por segundo. E se ele parar de pensar em nós, nós desapareceremos. Por isso que Paulo está dizendo, é nele que temos a vida, o movimento e o ser. É nele. E nós somos da raça desse Deus. É nele que nós devemos colocar nossa vida. Qualquer outro Deus que não tiver como princípio a revelação pela Sagrada Escritura, que não tiver como princípio as três pessoas em um Deus só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui entra o mistério da Santíssima Trindade que o próprio Jesus nos mostrou. Se não tiver esses critérios, nós não devemos adorar. Devemos olhar para a pessoa de Jesus Cristo porque é Ele que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o Deus que nós servimos e adoramos, não tiver a pessoa de Jesus Cristo, nós devemos duvidar. Porque Jesus mesmo fala que aquele que não crê no Filho não pode crer no Pai. É esse Deus. Porque, meus irmãos, há um movimento na humanidade, desde lá da época da Renascença, do Renascimento, da Renascença, de retirar Deus e colocar o homem como centro. O culto ao homem, para depois de cultuar o homem, cultuar a árvore, cultuar os animais, é um retornar às religiões pagãs. Por isso que hoje se fala de mãe terra, por isso que hoje se fala aí de adorar as árvores, para que Deus não seja adorado. Mas a primeira coisa que foi feita foi essa. Eles querem que uma humanidade sem Deus, sem esse Deus que eu estou falando, que eu acabei de falar para vocês, porque a finalidade deles é fazer com que nós não acreditemos na existência do Deus único e verdadeiro, o Deus que foi revelado pelas Sagradas Escrituras. Então, uma humanidade sem Deus, a humanidade que se faz de Deus. Então, eles querem que a humanidade seja Deus, que nós sejamos Deus. E aí se cai no panteísmo que acontecia lá em Atenas. Tudo é Deus. A árvore é Deus, os animais são Deus, o ser humano é Deus, a água é Deus, o ar é Deus, o fogo é Deus. Está compreendendo? Para que nós nos desviemos do verdadeiro e único Deus que foi revelado por nós e para nós. Uma humanidade sem Deus. A humanidade que se faz de Deus e a humanidade contra Deus. Mas contra que Deus? O Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que se revelou por meio lá de Abraão, como diz lá no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que depois se apresenta a nós por meio de Jesus Cristo. E o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. É esse Deus que nós adoramos. Por isso que a nossa profissão de fé nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. E creio na Igreja Católica. Hoje é o dia, meus irmãos, de nós professarmos a nossa fé. Os nossos pais precisam ensinar aos nossos filhos, aos filhos. Os pais que estão me ouvindo, ensine isso a seus filhos, porque é uma doutrinação para destruir a Igreja Católica. E destruindo a Igreja Católica, querer destruir o Deus que foi revelado, que eu acabei de falar para cada um de vocês. Claro, não irão conseguir jamais, mas tentarão e levarão muitos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso amarás esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Você compreendeu? Não acreditar nesse Deus que foi revelado vai consistir, meus irmãos, na perda da nossa salvação. Ide por todo mundo e creia
no Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê nesse Deus que eu acabei de dizer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.